Bom, então, oficialmente, boa tarde. Nós vamos agora começar aqui a nossa sessão de tirar dúvidas. Foram 3 vídeos, né, que foram lá para o YouTube, um de DNA e cromossomos, e um que a gente falou de primeira e segunda lei de Mendel, né? Eu sei que parece que é bastante coisa, mas essas coisinhas estão bastante interligadas, e se não coloca elas encadeadas, aí depois fica mais complicado de fazer a amarração, tá? Vocês vão ver lá que nos vídeos liberados para a aula de hoje também tem 2, tá? Um que é de interações gênicas e de extensões do mendelismo, e outro que é de montagem e análise de heredogramas, tá bom? Então, aí depois para outra semana, aí volta ao normal, volta a ser um vídeo, aí na outra são 2 de novo, e a última, que são os erros inatos de metabolismo, essa eu vou ter que fazer ainda. Eu não tenho essa aula pronta, eu já estou com os capítulos dos livros aqui para montar a aula, tá? Então aí vai dar mais uma só, tá bom? Bom, muito bem. Vamos então aqui para as nossas dúvidas. Tem 2. A primeira delas. Vamos lá. Professor, mas e no caso de doenças que são causadas por alelos dominantes? A mutação aconteceu no alelo dominante e a maioria da população seria duplo recessivo? Depende. É assim, ó. Em geral, doenças dominantes, elas, quando elas são letais, quando elas são graves ou quando elas têm uma taxa de comprometimento do indivíduo muito alta, elas são rapidamente extintas da população, tá certo? Porque acontece, o cara tem o gene, se ele tem o gene, ele vai, o alelo dominante, ele vai manifestar a característica, e se isso de alguma maneira compromete a qualidade do desempenho dele ao longo da vida, a tendência é que esse indivíduo deixe um número menor de descendentes e ao longo das gerações essa característica desaparece muito rapidamente, tá bom? Quando a gente está falando de doenças que têm uma característica recessiva, e mesmo que elas se mantenham na população em níveis muito baixos, mesmo que elas sejam muito comprometedoras, dificilmente você extingue essas características de uma população. Veja aí, a gente tem, por exemplo, albinismo. Quantos indivíduos albinos vocês conhecem? Eu conheço um. Foi meu aluno em LCN há uns 500 anos atrás e hoje ele é professor lá na Faculdade de Educação, né? Mas quantas pessoas eu conheço? Quantos alunos já passaram nas minhas turmas até hoje? E eu tenho um, tá certo? O albinismo ele é uma característica que ela é relativamente complicada, tá certo? A pessoa tem altíssima sensibilidade à luz solar, na visão, não tem a melanina para proteger a pele, então está altamente exposta a problemas de câncer de pele, por exemplo, né? Mas veja, ainda assim, vira e mexe. Ó, a Fernanda conheceu uma menina no cursinho. Mas você percebe como é uma frequência baixíssima de pessoas? Quanta gente a gente conhece para lembrar de um, né? Então, o que acontece? Por mais que esses genes eles podem ser altamente comprometedores do desempenho da pessoa, eles dificilmente são extintos da população, porque os indivíduos heterozigotos, apesar de não externarem a característica, eles têm o gene ali presente, tá certo? Então, o que vai acontecer? Suponha que você tem aí 1%, você tem todos os genes, 99% dos genes dos alelos de uma população são para não albino e 1% é de albino. Se a gente fizer uma conta rápida com as bases na genética de populações, eu faço aqui para vocês rapidinho.
Ó, em torno de 2%, em torno de 2% da população tem o gene para o gene heterozigoto para o albinismo, tá certo? Então veja, 98, quase 98% tem homozigoto dominante, 2% é heterozigoto, e aí você tem que fazer o seguinte, ó, para esse camarada gerar um indivíduo albino, o que ele vai ter? Um indivíduo que é heterozigoto precisa encontrar outro indivíduo que é heterozigoto, tá certo? Então aí você já vai ter, só nessa probabilidade, 2% vezes 2%, que dá meio? Depois eu faço essa conta, mas de qualquer maneira, e ainda assim, dos 4 possíveis combinações que a gente vai ter de gene, uma é de 2 genes dominantes, 2 de heterozigoto, e só 1/4 dessa prole vai ser albina, tá certo? Então você tem uma baixíssima chance dessas pessoas se encontrarem, e quando se encontram ainda tem só 1/4 de chance do filho ser albino. Você percebe? Então, esses genes ficam, eles permanecem na população por muito tempo, e muito provavelmente eles não vão ser extintos tão já. Esses genes não vão ser eliminados da população por agora. Assim. Tem uma estimativa que eu li uma vez, que cada um de nós tem, em média, na população mundial, 3 genes deletérios recessivos escondidos no nosso genoma. Tá certo? Mas como eles estão sempre em proporções muito, 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 muito baixas, a gente quase sempre essas características não se manifestam na nossa prole, tá? Então, esses genes recessivos eles ficam por muito tempo. Quando na aula que eu coloquei hoje no disponível para vocês, na montagem de heredograma, a gente fala um pouquinho sobre herança autossômica recessiva. E lá eu explico um pouquinho mais por que isso aparece mais quando tem casamento consanguíneo e esse tipo de coisa, tá bom? Mas a gente pode voltar nisso depois. Agora, voltando ao caso da doença dominante, em geral, quando os pais não têm a doença, se o alelo aparece ali com se o indivíduo aparece, um filho dele aparece com a doença, tá certo? A gente tem 3 opções. A primeira delas, e a mais provável, é uma pulada de cerca. Mentira, brincadeira. São só 2 opções, tá? Uma delas, na hora da produção do gameta, teve ali um erro na taxa de duplicação do DNA pela DNA polimerase, tá certo? E especificamente aquele errinho que aconteceu ali transformou um alelo que seria recessivo na cópia dominante que causa disfunção e a criança vai nascer com a característica, tá certo? Essa é uma possibilidade e é assim que acontece o surgimento de novos alelos, tá bom? A segunda característica também está nessa aula que eu disponibilizei hoje de interações gênicas, que é o seguinte: existem algumas características que elas são classificadas como, a gente diz que elas têm penetrância incompleta. Um gene de penetrância incompleta é assim: a pessoa não necessariamente porque tem o gene vai expressá-lo em 100% das vezes, tá? Então, um exemplo muito, muito claro. Tem um gene que causa polidactilia, tá certo? Normalmente nós temos 5 dedos em cada mão, em cada uma das mãos, e 5 dedos em cada um dos pés. Esse gene, o que ele vai causar é que ou você vai ter alguns pequenos artelhos, ou mesmo dedos extras na mão, tá certo? Tem até, se vocês buscarem aí no Google, tem famosos que têm tem essa característica de polidactilia, né? Acho que a Daniela Sicarelli tem um dedo a mais no pé, alguma coisa assim. Acho que aquela Megan Fox também tem um dedo a mais no pé. Bom, o que acontece? Essa é uma característica que ela é dominante, ou seja,
era para os filhos da Daniela Scarelli, da Megan Fox, qualquer um que tem polidactilia, todos eles terem os dedos a mais. Só que, por várias vezes, isso não acontece. A pessoa tem o gene, ele é dominante, mas ele não se expressa, tá bom? Isso chama-se penetrância incompleta. Então, pode ser que num caso desses, veja, tem duas pessoas que não têm a característica, mas um deles tem o gene, mas é aquele gene que não está se manifestando. Ele passa esse gene para o filho e, por um acaso, o filho manifesta. Então, essa também é uma possibilidade de você ter características dominantes surgindo aí de indivíduos que não têm, tá? Então, mas lá na aula de interações gênicas está melhor explicado. Eu explico com mais detalhes essa parte da penetrância, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Laila, professor, qualquer pessoa pode fazer exame de mapeamento genético, tendo oportunidade, né, oportunidade no caso? Olha, hoje em dia está muito mais acessível, tá? Inclusive, peraí, deixa eu ver se eu acho. Mapeamento, peraí, eu vou colar um link para vocês verem aqui. Ó, tem esse link, essa empresa aqui, não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Só que eu vi outro dia. Chama Meu DNA. Se vocês entrarem aí, ela faz, ó, custa R$ 1.200, eles dividem em 12 de 100, é isso? Tá aqui. O que esse teste vai fazer? Ele tem um painel de genes ali que ele analisa para ver se você tem, por exemplo, genes que vão te trazer uma predisposição genética para alguma doença, tá certo? Existem algumas questões éticas implicadas nisso, porque saber que você carrega um determinado gene para alguma característica vai automaticamente implicar em você ter que tomar decisões daqui para frente, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo famoso. Veja, a Angelina Jolie tem o gene de predisposição genética para câncer de mama, tá certo? O que ela fez? Sem nem saber se algum dia ela iria desenvolver o câncer ou não, porque não é porque você tem o gene que você necessariamente vai ter, tá certo? Desenvolver a característica. O que ela fez? Preventivamente fez uma mastectomia dupla e uma reconstrução de seios e agora tá. É uma decisão pessoal, não é todo médico que vai aceitar fazer, porque é uma característica que pode nunca se manifestar, tá certo? Mas veja, enquanto você saber isso está implicando só na sua vida, é uma coisa. Agora veja, você sabe que você tem esse gene e você resolve ter um filho. Aí você está decidindo correr o risco de passar esse gene para um eventual filho. Pode passar? Pode. Pode não passar? Pode também. Você percebe que você começa a colocar no jogo outras questões um pouco mais complexas. Então, quando a gente vai fazer esses testes, esses painéis, eu acho interessante, mas tem um monte de coisa que implica aí no meio do caminho que vocês precisariam ter claro o que isso implica, né? O que isso pode acarretar daqui para frente nas decisões e no peso das decisões que vocês vão tomar. Então, no caso, eu tô com 40 anos já, né? Eu tenho minha filha, tem 5, 6, e eu não pretendo ter mais filhos, né? Então, eu faria um teste desses, porque você percebe que qualquer uma das características de predisposição genética que eu tiver agora, ela implica em decisões que eu vou tomar, mas que vão me afetar, não outras pessoas. Ou indiretamente, talvez afete uma outra pessoa, mas não bota em comprometimento a vida de ninguém.
Então, eu não sei, é bem complicado fazer esse tipo de decisão. Tem, inclusive, no curso de biotecnologia, a gente colocou até uma disciplina de ética no uso das técnicas biotecnológicas, justamente porque isso implica num monte de coisa, tá bom? Mas eu tenho vontade de fazer. Tá difícil a oportunidade, tá? Muito bom. Vamos ver aqui, tem mais uma dúvida. Professor, no teste do Q quadrado, se estar na região de não rejeição significa que as diferenças entre frequência observada e frequência esperada foram ao acaso, o que significa estar na região de rejeição? Vamos lá. Ó, o que acontece? Quando você está falando sobre um teste estatístico, você tem que trabalhar com ele. A gente sempre está trabalhando no seguinte sentido: existem situações em que o próprio acaso explica, e existem situações em que você tem mesmo uma tendência para alguma coisa acontecer, tá? Então, pega um exemplo. Suponha que eu tivesse 20 filhos. É um número grande mesmo para ficar fácil a nossa conta. 20 filhos, tá? O esperado seria que eu tivesse 10 meninos e 10 meninas, tá certo? Bom, mas se eu tivesse 11 e 9, também é aceitável, não é? Tá bom, aconteceu ali. Mas se eu tivesse 12 e 8, também. Se eu tivesse 13 e 7, aonde que é o limite? Aonde que eu vou parar para falar para você assim, não, aqui já não é mais o acaso que está agindo, aqui provavelmente já tem alguma coisa funcionando de outra forma, tá? Então aí você trabalha com os níveis de confiabilidade do teste. A nossa hipótese inicial ali, quando a gente está trabalhando com um teste de Q quadrado, você está assumindo que as suas frequências observadas são similares, às suas frequências esperadas, tá certo? Então, quando você faz toda aquela conta, o que ele vai te dizer no fim é que as diferenças encontradas naquele seu conjunto de dados, elas podem ser explicadas pelo acaso, tá certo? Agora, quando está fora daquela região de confiabilidade dos 5% que a gente normalmente usa na parte de biologia, né? Quer dizer que as diferenças são tão grandes que elas não podem mais ser explicadas pelo acaso, tá certo? Então você já tem alguma coisa por trás disso que está gerando um eventual desvio das frequências para um dos lados, certo? Tem até um software de estatística que eu uso aqui com os meus alunos de iniciação científica, e esse eu falo para eles, o software ele é tão assertivo nas coisas que ele fala que quando você faz um teste, ele não te dá só assim, ó, olha, deu um P de tanto, P de 0,01. Ele fala assim, ó, seu P é menor que 0,01. Isso quer dizer que as diferenças entre os seus grupos são tão grandes que elas não podem ser explicadas pela simples ação do acaso. É aquela típica, aquela fase linda, assim, sabe? Você copia ela inteira e bota no seu artigo e tá explicadinho. É isso. Ah, não, tem um software bom, pirata. Tem aqui, se vocês quiserem eu me falo, eu mando o crack também. Mais dúvidas, pessoal? Aqui no meu formulário de dúvidas acabou. Só tinha essas duas e a Laila que perguntou alguma coisa aqui no chat. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode trabalhar já. Então, a gente pode
Eu paro a nossa gravação e a gente passa para o seminário. O pessoal do grupo 6 está aí? Estamos sim, professor. Tá ótimo. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou parar. Aliás, tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Como esse tema ele é muito próximo do que vocês já têm uma base lá no ensino médio, né? Essas primeiras aulas costumam ficar menos intensas em termos de dúvida. Mas qualquer coisa a gente está aqui. Então tá. Então vou parar a gravação.